Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, da Universidade Federal da Grande Dourado, Faculdade de Ciências Agrárias. Coordenamos o grupo de pesquisa em agricultura de precisão e mecanização dessa universidade. Vou apresentar para vocês o trabalho Estabelecimento de plantas de cobertura em sistemas de manejo do solo, composto por diversos alunos dos nossos programas de mestrado e doutorado. Então, nós sabemos que os sistemas conservacionistas é uma tendência onde há uma redução do sistema de mobilização do solo. A implantação de sistemas com plantio direto e de menores movimentação do solo tem resultado na compactação do solo. Então, diversos sistemas onde a gente tem uma mínima mobilização, preservando a palha e a manutenção da cobertura vegetal é uma tendência hoje. Então, essas práticas conservacionistas melhoram as condições de desenvolvimento da cultura. Então, nosso objetivo aqui foi avaliar o estabelecimento de plantas de cobertura por meio do stand e altura em alguns sistemas de manejo do solo. O trabalho foi implantado na Fazenda Experimental de Ciências Agrárias da UFGD, aqui em Dourados. Então, o sistema plantio direto tinha mais de 10 anos, tá, o tratamento. O delineamento foi em blocos ao acaso, no esquema fatorial, 3x6 em 4 repetições, 6 sistemas de manejo, tá? E 3 culturas. As culturas de cobertura que nós avaliamos foi a aveia branca, a crotalária e a braquiária, sendo as avaliações de stand e altura de planta aos 21, 24 e 28 dias após a semeadura. E os dados foram analisados pela análise de variância e teste de Tukey quando significativos. Então, nós temos aqui, nessa tabela 1, as especificações dos 6 sistemas de manejo de solo, sem mobilização, que foi o nosso plantio direto, uma escarificação cruzada com gradagem, uma escarificação considerada o cultivo mínimo, uma escarificação mais uma gradagem, preparo reduzido aqui, e o preparo convencional tradicional com uma aração e 2 gradagens. Então, nós observamos nos resultados, tá, aqui separados para as 3 culturas, tá, aqui no caso a aveia branca, a gente vê ao longo dos 14, 21 e 28 dias após a semeadura que nós não tivemos diferença aos 14. Aos 21 dias nós observamos que o sistema sem mobilização apresentou, junto com o cultivo mínimo, que é uma escarificação, o maior estande de plantas, a altura não tivemos diferença, e também aos 28 dias não tivemos diferença para a cultura da aveia. Somente aos 21 dias nós tivemos uma pequena diferença aqui para os tratamentos sem mobilização e cultivo mínimo. E o menor, nós temos aqui a escarificação cruzada. Provavelmente, na escarificação cruzada tem a maior taxa de infiltração de água, consequentemente, provavelmente a menor teve um menor armazenamento de água, maior infiltração e pode ter prejudicado o estabelecimento da cultura. Para a cultura da crotalária, nós observamos também que não há diferença significativa em nenhum dos 3 períodos avaliados, aos 14, aos 21 e aos 28 dias após a semeadura, tá? Veja que o stand de plantas se manteve, diminuiu um pouquinho ao longo do tempo, tá? Morte das culturas, né, dessas plantas por diversos fatores ambientais, pragas, né, formigas, por exemplo, tá? E uma evolução na altura das plantas ao longo dos dias. Nós observamos para a braquiária, que após 14 dias de semeadura, a mesma não tinha ainda emergido no solo. A braquiária aqui, aos 21 dias após a semeadura, teve uma diferença significativa, onde nós tivemos a maior quantidade de plantas no preparo convencional, onde tivemos a aração e 2 gradagens, o solo na condição mais pulverizada, e ele favoreceu o estabelecimento da cultura da braquiária, né, o maior estande de plantas. Você vê que os outros ficaram quase na metade, apesar de não ter uma diferença. O menor de todos foi a escarificação mais gradagem, onde nós tivemos o menor estande de plantas de braquiária. A gente observa uma evolução aqui, um pequeno aumento em alguns tratamentos com o passar do tempo. Assim, a gente vê que a aveia branca apresentou o maior estande em condições sem mobilização do solo, e a braquiária em sistema de preparo convencional do solo, é o que nós podemos concluir, uma vez que a crotalária não se diferiu nos demais tratamentos. Nós agradecemos a CAPES pela concessão de bolsa à primeira e à terceira autora, agradecemos a CAPES pelos recursos próprios CAPES disponíveis nos âmbitos dos programas de pós-graduação
déficit A e déficit D